Então a cota nunca vai atingir quem mais precisa, que é o cara mais pobre. Que é tão pobre que ele não sequer consegue terminar o ensino médio porque precisa começar a trabalhar para ajudar a família. Não existe aluno rico negro usando cota. Estudar em escola pública não é sinônimo É um de bom ser corte, pobre. mas é um É um bom bom corte. corte. Eu acho que a renda é um bom corte melhor. Mas a política de cotas está para ser debatida novamente esse ano. Tá, exatamente. E é por isso que eu fiz questão de responder, porque esse debate vai acontecer Mas na assim- sociedade inteira. Mas você vai se dar mal, já te digo por quê. Eu já sei o que você vai dizer. Então vamos, deixa eu me dar mal aqui. Caralho, xadrez 8D, Eu vai. vou me dar mal. É que ele tá querendo aí entra o causar. seguinte, a cota, né? Que a cota fala, bom, então vamos diminuir essa desigualdade com uma cota. Só que qual o grande problema da cota é que ela não soluciona o problema porque o cara, como a Tabata colocou, o mais pobre não termina o ensino médio. Então a cota nunca vai atingir quem mais precisa, que é o cara mais pobre. Que é tão pobre que ele não sequer consegue terminar o ensino médio porque precisa começar a trabalhar para ajudar a família. Ou seja, para resolver o problema estruturalmente, não conjunturalmente, você precisa fazer investimento na educação básica. E existe algum plano, alguma coisa, alguma movimentação para que haja... Só responder sobre a cota? Porque eu acho importante, assim, é um debate que existe no Brasil hoje. Bem rapidão, Igor. Eu falei que toda política pública tem que atender um objetivo, né, que a gente tem que testar e testar depois. A política de cotas funciona. Por quê? Qual é o objetivo dela? Que a universidade pública, que era muito branca e muito rica, tenha mais negro e mais aluno pobre. Vamos olhar para o resultado dela. Hoje, o perfil da USP é o mais diverso da história. Pela primeira vez, mais da metade dos alunos da USP vem da escola pública. Isso me faz chorar de emoção. A adotar. A adotar a cota. Começou, se não me engano, com a UFRJ ou uma outra federal. E aí, qual que era o objetivo? Tem mais negro e tem mais pobre. Hoje o perfil é muito mais diverso. Não está atingindo ainda a pessoa mais vulnerável, mas está levando gente da periferia para fazer faculdade. Isso importa. Porque na hora que alguém da periferia vai lá e ocupa uma vaga, eu vejo isso comigo. Eu sou a primeira do meu núcleo a terminar o ensino médio, a fazer uma faculdade. Isso muda a forma como meus primos, meus vizinhos olham para os estudos. Então tem uma questão aí, tá resolvendo. Aí você pode falar, mas a cota, ela diminui o resultado. Mentira. Isso foi provado também, assim, com estudos. Quando você implementa a cota, alunos cotistas têm um desempenho igual ou superior de não cotistas. Por quê? É uma galera muito garruda, se esforçou muito para estar lá, só precisava de uma oportunidade. Então, assim, a cota resolve o problema da educação? Não. E você tem esse ponto e a gente tem que falar dele. Mas a cota permitiu que mais negros e mais alunos de escola pública, porque a cota, gente, não é só para negro, ou para negro rico, como as pessoas falam. A cota é as vagas aqui para a escola pública. Dentro da escola pública, metade negro, metade branco. Essa cota eu Só gosto. que aí tem outro eu gosto problema. da cota social. Agora, a cota que divide por raça, eu não gosto. Mas sabe por que essa cota divide por raça? Porque dentro da escola pública, isso também é número. Alunos brancos saem à frente de alunos negros. Aí você pode perguntar, por que, Tabata? E aí tem outros estudos, assim, gente, tem muita literatura boa sobre isso, que mostra que a professora vai incentivar mais o aluno branco do que o aluno negro, no feedback verbal. Então, se a gente coloca só a cota para a escola pública, ela vai ser mais preenchida proporcionalmente por aluno branco de escola pública. Entendi. Então, é a forma que encontrou. Resolve o problema todo? Não. Tem que investir em educação básica, tem que, sabe, focar nisso. Porque a faculdade mas, assim, nem é o mesmo, foco, na mas verdade, esse hoje em dia, mesmo- né? Mas resolve o problema que se propõe a resolver. Esse mesmo problema, não acho que se resolve o problema que se propõe a resolver. Porque a proposta... Ter mais negros e pessoas de escola pública e universidade. Porque a proposta da cota era, assim, acho que é mais profunda do que isso. Mais profunda do que só ter mais negros ou só ter mais gente da escola pública. É incluir os mais pobres na universidade pública. E em incluir os mais pobres, não pobres, na escola pública, isso tem falhado. Mas é óbvio E aí, que vai como você falhar, colocou... né? Como, que isso Não, como porque você colocou... esse problema dos não tem nem o que como comer. você colocou... Aí resolve com Bolsa Calma. Família, resolve com educação básica de qualidade. Como você colocou Momentos sobre, tensos no podcast. sobre, né? Mas aí, né, se você colocar só para a escola pública, apenas aqueles mais ricos ou brancos da escola pública vão ingressar. Não, eu não falei mais ricos, eu falei que proporcionalmente mais brancos vão ingressar. Tudo bem. Mas pior que eu concordo nesse ponto com ela. Calma, mas eu não discordo. Mas o meu ponto é que a mesma coisa acontece com cota racial. E esse é o argumento do Thomas Sowell, no livro dele, que para mim é a pesquisa mais ampla sobre ações afirmativas ao redor do mundo, que chama-se Ações Afirmativas ao Redor do Mundo. Eu já li esse livro. Do Thomas Sowell. E ele coloca que, mesmo quando você coloca a cota racial aprofunda a desigualdade entre os negros, porque a cota racial dá a oportunidade para o negro mais rico
dentro daquele Não. universo de quem frequentou a escola O pública. argumento dele é falacioso. Primeiro que é um autor estrangeiro, e eu tô falando das cotas, e ele critica cotas ao redor Não, do mas calma, mundo. por Eu que li o primeiro- livro. Por que primeiro ser um Não, autor porque ele não estrangeiro fala é uma ponto especificamente da negativo? experiência brasileira. Eu li o livro dele, que É se porque se as acalme. cotas tiverem ao mesmo As tempo cotas associado com brasileiras raça foram e desenhadas status de uma forma que a primeira trave é ser aluno de escola pública. Não existe aluno rico negro usando cota. Ele é crítico ao sistema de cotas americano, por exemplo. Existe, mas deve ser pouco. Não, só tô dizendo assim, É talvez eu porque tenha me existem expressado necessariamente mal. Curitibas muito bons. Não, gente, Estudar- mas política é, pública estudar- você faz com regra. Estudar em escola pública não é sinônimo É um de bom ser corte, pobre. mas é um É um bom bom corte. corte. Eu acho que a renda É é um um corte bom melhor. corte. Porque eu, por exemplo, eu estudei numa escola pública. E eu estudei na escola pública qual? O Colégio Técnico da Unicamp de Limeira. Que é uma Então, escola assim, Kim, que o eu tenho professor tem doutorado e ganha 15 mil reais. Que não é a realidade da maior parte das Então, escolas vamos públicas. fazer, E é justamente nessas ilhas de excelência, que é o problema justamente desses colégios técnicos de universidade, que são ilhas de excelência que não tem um modelo replicável para outras escolas porque são caros demais, que acabam se aproveitando das cotas. Duas coisas, bem rápido. O que eu quis dizer com ele não ter estudado o caso brasileiro. Eu li o livro, e isso é importante dizer. Ele critica coisas como os Estados Unidos, em que cotas existem e só acessam as classes mais altas. Não é o caso da cota brasileira. O que a gente está falando é, só passa de escola pública, metade tem que ser negro. Então, acho que o livro dele não se aplica muito ao nosso caso, é um primeiro ponto. Segundo ponto, eu tenho um projeto para lidar, então. Porque, em alguns casos, leva-se em consideração, sim, a renda per capita. Então, faça um projeto, se essa é sua única discordância, colocando. E eu vou, inclusive, atrás com o meu time. Tem alguma universidade que não está colocando a trave também da renda? Então, vamos adicionar, entendeu? Se a gente acha que o critério escola pública é insuficiente, vamos adicionar esse critério também. E é por isso Se adicionar, você fica a favor de cota? Não, se adicionar, eu acho que o grande problema continua sendo o investimento em educação básica, né? Que é muito desproporcional em relação ao investimento Mas que a você gente tem no concorda ensino que superior. criar a cota não aumenta o investimento em ensino superior, né? Aqui eu tenho uma solução claro, para isso. Cota não tem solução Então para a gente investimento. pode ser a favor de A cota co- e resolver o problema do a financiamento. Para mim, é que a cota não é o que resolve realmente Pra nada. mim, Funciona bem pra caramba, então, é o que se não, propõe. E a inclui política de dentre os cotas? alunos pobres, os alunos menos pobres do ensino público. Mas a política de cotas está para ser debatida novamente esse ano. Tá, exatamente. E é por isso que eu fiz questão de responder, porque esse debate vai acontecer Mas na assim, sociedade inteira. Como é ano eleitoral, isso não vai acontecer. Bom, o meu maior argumento contra a política de Mas cota... quem ela vai vencer, ela tem que ser renovada ou ela vai acabar. Mas, Tabata, você acha que você tem alguma dúvida de que ela não vai ser discutida esse ano? Eu espero que não, Kim, porque a bancada da educação vem sendo bem vitoriosa, mas eu acho que é importante explicar para as Eu acho pessoas que vão por que é discutir sim. importante. Não, eu Eu concordo acho que eu acho que o plenamente. Eu Bolsonaro vai pra concordo rua pra ser plenamente contra. Não, e com assim, eu concordo Exatamente. plenamente com o debate, Tabata. Eu tô falando da realidade. Eu Em só ano não eleitoral. entendi por que você é contra. Você falou que não é suficiente, eu concordo, mas por que você é contra? Não, porque pra mim o problema é estrutural, não é Eu posso falar conjuntural. por que eu sou contra. Eu sou contra... E também tem um ponto de vista, primeiro, de não ser estrutural, de ser conjuntural, e da cota racial, não da cota social, pra mim, você tem dois problemas. Ou você aceita a autodeclaração e abre uma margem muito grande para fraude, ou você faz como algumas universidades estão fazendo e cria um tribunal racial, que pra mim é bizarro. Esse é um dos problemas. E outro problema é o seguinte. É moral o Estado basear a política pública em raça? Porque eu acho que isso a gente está tentando resolver um problema, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente está É aumentando moral esse e um problema. Estado racista, porque na hora que a gente fecha os olhos para o racismo e não dá nenhum endereçamento a ele... Mas ele continua racista se ele faz uma lei que reconhece que existem raças entre nós e que você é diferente pelo Estado só porque você é de uma cor diferente. Gente, você é diferente pelo Estado se você tem uma cor diferente desde já. E tem que Pessoas parar negras isso, têm uma na minha expectativa opinião. de vida menor, têm acesso a menos oportunidades. O Estado tem duas escolhas. Vou fechar os olhos e continuar deixando que a molecada negra morra na periferia ou vou fazer algo para reparar. Todo mundo concorda que a educação é o principal caminho para mudar as coisas. Precisamos de mais negros no ensino superior também, A gente para precisa de criar mais negros no referência ensino para essa básico, né? molecada. eu não vejo, eu particularmente, eu já fui contra, a favor da política de cotas. Hoje eu vejo que não tem mal nenhum na existência da política de cotas, porque foram 10 anos de política de cotas, né? Nesses 10 anos a gente tem vários números e foi vários exitosa. dados de que ajudou.
Então, assim, como a gente não tá gastando mais dinheiro pra isso, eu não vejo por que ser Mas contra também. Não, Esse é o mas eu ponto. acho que tem E esse só- problema moral de ou você Agora- aceitar a autodeclaração ou você fazer tribunal racial. Eu sou até mais- Eu acho Mas o tribunal aí racial um que- negócio muito complicado. Ó, assim, Eu acho que vou as cotas jogar tinham que ser real. 100% pros pobres. É muito... Escola eu pública, também acho. Se for ter faculdade cota, Mas, pública, Monark, tem que você ter- corte acabou de seja por concordar renda. comigo que se não tiver um critério racial, o aluno negro vai ser excluído, Monark. Tá, eu Se concordo- alunos eu negros são concordo por metade causa da que escola é uma fa- é um pública. fator- Não, tá, não necessariamente, Tabata, porque no Brasil que a gente vive, né, os negros têm uma renda menor. Se a gente adotar um critério de renda, os negros vão ser mais Não, mas contemplados. existe Não um corrige racismo 100%. estrutural. Cara, pior que o cara Eu que tô falando de decide quem que dado. vai entrar Renda nas não cotas é explica racista. 100% o quanto que a população negra fica atrás da população branca em termos de renda não, de educação e de trabalho. É que tem muita Não, mas gente você que é concorda? racista, mano. Não, claro. E elas estão no poder. E elas decidem quem vai entrar na porra da faculdade ou não. E elas decidem em vários outros aspectos da vida além desse, né? E o pior é que elas não são racistas do tipo, eu acho que eu sou racista e não sei o quê. Elas nem estão ligadas. Elas né? nem estão Não, ligadas. tá Ela no fala assim, nosso olha pro cara negro e fala cérebro. assim, não bateu muita vibe com esse cara. Ela não sabe explicar o porquê. Mas é por causa de um racismo Total. estrutural que ela tem. Ela não tá sendo maldosa conscientemente. Ela tem sido Algumas sim, maldosa. outras estão só Mas a reproduzindo. maioria não é. A Estão só maioria- reproduzindo. a maioria- Eu discordo E dessa assim, tese só uma do provocação racismo muito estrutural, que respeitosa. o sujeito inconscientemente ele é Você racista. discorda mesmo? Você Eu olha pro discordo. filme de Eu Hollywood, discordo. e na época Kim, dos anos por- 90, todos os mocinhos eram branquinhos de Kim, olho azul. por que que tem Você Não, acha mas que estudos... isso aí não é reforça? inconsciente. Isso aí não é inconsciente. Kim, Você acha que isso não por reforça? que que Isso tem não é estudos que inconsciente, mostram isso não é- que os Você não- professores... Você quando criança, o você tá herói, vendo aquilo, você não o herói, você internaliza o herói que o dos branco anos é foda. 90 e 80 era branco conscientemente por uma escolha. Não, mas, Racista. mas o que causa nas pessoas não é um fenômeno consciente. Causa um Tá, fenômeno inconsciente. deixa eu trazer aqui só... Ele não entende isso. Boa sorte. Ele Monark, não- eu quero falar. Desculpa, fala aí rapidinho. Não, é bem Ah, rápido. eu tô deixando todo mundo falar, vai se Não, fuder. não, tá. Eu tô deixando todo É mundo que tá falar. acumulando muita coisa. Meu histórico me Cara, condena. tem estudo que mostra que se você... Isso é um estudo americano, não tem, esse eu não conheço no Brasil mesmo. Que se você coloca sobrenome associado a pessoas negras nos Estados Unidos, mesma prova. Você faz um estudo, grupo de controle, igualzinho eu expliquei. Alunos negros vão sempre receber notas menores, alunos com sobrenomes asiáticos, notas maiores, e mulheres, se elas têm que indicar o gênero delas ou o nome feminino, elas vão se sair pior. Tem muito estudo mostrando Não, que mas sim, calma. tem coisas que são inconscientes. Mas você não acha Não, A mas gente aí, espera- calma. Mas você não acha aí, que uma lei que você separa tá, as raças você tá não pegando reforça dois isso? dados e você tá estabelecendo um nexo de causalidade com esses dois dados. Você realmente acredita que o corretor, ao ver que o sobrenome do aluno é asiático, ele dá uma nota maior por ver que o sobrenome Sabe dele por é que eu asiático? consigo? Eu acho consigo que dá. estabelecer Não acho, causalidade. gente. Eu acho Não que é. dá. Kim, pelo amor de Deus, é a ciência. Desculpa, eu peguei um, um avalia- efeito placebo, um avaliador o nome não dá uma disso. nota Sim, maior só eu porque te- viu o ó, sobrenome asiático do eu cara. vou te- gente. Tipo, gente, Não, pelo não, amor não. de Deus. Você tá colocando os avaliadores num pedestal que eles não estão. Kim, deixa eu cara. te explicar. Não, você que tá colocando Eu o tô avaliador num pedestal de preconceito que ele não tá. Kim, Mas você ele tem, agora, todo mundo rapidinho. tem Um minuto, preconceito. O avaliador avalia melhor. Um minuto. Se eu te mandar o estudo e você não encontrar nenhum problema com ele, você vai fazer um pronunciamento amanhã nas suas redes? Faço, me mande. Então, deixa eu só te dizer por que ó, é um estudo publicado numa universidade famosa, conferido por pares. Não, eu consigo estabelecer causalidade que em toda vez que as variáveis são exatamente iguais, em um grupo eu faço uma interferência e no outro não. É a definição da porra da causalidade. Então, a gente consegue dizer que é causalidade. Você achar que o aluno... São 0, que muda, mas você vê que é um aluno negro, faz você pré-assumir que ele vai ter um desempenho pior. Você vê que é um sobrenome asiático, o contexto americano. Tem que ver como é que funciona o asiático aqui no Brasil. Mas você vê que o desempenho, você acha que vai ser maior. E nas questões subjetivas, isso guia a tua correção. Não, desculpa. Não tô falando isso para condenar o corretor. Que aí você vai brigar com a estatística, meu amigo. Porque Não, tem um mas- estudo que mostra a Opa, calma. causalidade. Aí você vai entrar naquilo que você Na tem. ditadura dos dados. Você tem um Mas o estudo que eu falei? Eu você vou tem colocar- um eu vou estudo mandar- que diz isso, você tem É um- outros estudos que dizem outra coisa. Não, que estudo publicado por universidades reconhecidas que foram olhados E pelos você tem pares... outros estudos publicados. Mas o que, por na real, universidades Ó, Você- eu só sei que eu você- falei que eu vou mandar o estudo você no acha que WhatsApp não dele, ele existe vai um se racismo? retratar na rede dele amanhã. Você não acha que não existe um racismo estrutural em todo mundo? Não, em todo mundo? Não, desculpa. Eu acho que Monark. existe. Eu não acho. Cara, eu Pra tô mim- longe de ser de esquerda. Não, pra mim, eu pra tô mim, longe de ser pra mim o esquerdista. racismo estrutural é uma tentativa de você coletivizar a culpa do racismo, quando na verdade o racismo é culpa de um indivíduo que deve ser responsabilizado por aquela conduta racista. Mas a questão Não é... do Desse sujeito, jeito ó, a gente não resolve a questão o problema do é- racismo. existem- eu sou um decisões- racista
sem querer, involuntário, porque a sociedade A gente que eu fui reproduz criado, nossos porque a preconceitos, sociedade em que eu fui Kim. criado fez com que eu fosse sugestionado a ser um racista. Aí me desculpa, Mas você tá Mas colegi- não é racista você tá de meter a colegi- porrada você tá nos Sim, outros. a coletivizando gente a pode culpa. é que a gente- desconstruir isso dentro da gente, Você é tá sobre falando isso. racista, e eu entendo. Você tá falando Ah, não, racista tá, e mas colocando o racista que bate Não nas fala pessoas. sobre isso. Mas não tá falando desse tipo de racista. A gente tá falando de racismo como preconceito. Todo ser humano tem preconceito. Mas eu tô falando a mesma coisa. Eu não tô falando do cara também, que só é racista quem bate em negro na rua. Não tô falando disso, Monark. Mas, ó, todo ser humano tem preconceito, certo? Todo ser humano tem preconceito. Eu concordo, Certo? Todo E preconce- vieses. E vieses, certo? concordo. Todo ser humano, ele absorve uma mídia que foi construída, entendeu? Com ideais passados, certo? Nos ideais Racistas, passados, machistas, existiam homofóbicos. ideais que hoje a gente considera como racistas, homofóbicos e machistas. A gente evolui a sociedade. Na sociedade a gente permitia coisas que hoje a gente não considera permissível. Entendeu? Às vezes a gente extrapola nisso, mas não significa que isso não exista. Tipo, a escravidão aconteceu. Certo. E isso, existem o efeito borboleta disso. Entendeu? Qual que é o efeito borboleta disso? Você tem um grupo da população que teve menos acesso a oportunidades em um grande período da história e agora Correto. e aí você tem um outro grupo que teve acesso à oportunidade, portanto eles construíram bases muito fenomenais e agora você tem um cenário onde os dois grupos têm a mesma oportunidade dentro do mercado, mas eles têm bases totalmente diferentes. Concordo. E essas bases elas foram construídas por causa de um E histórico a gente racista. não vai Concordo, fazer nada mas isso pra não que elas prova- possam sair dos mesmos pontos de partida? Não, Isso é meritocracia, Kim. Não, eu- É que as pessoas calma. possam competir com igualdade. Não é o que acontece no Brasil. Eu concordo, mas isso ainda assim não prova a tese do racismo estrutural, porque o racismo estrutural é uma espécie de consciência de classe levada à pauta identitária. Ou seja, se eu não sofri, né, é a pedagogia do sofrimento, se eu não estou na pele, que é a tese do lugar de fala, se eu não estou na pele daquela pessoa, eu sou incapaz de atingir a verdade. Por quê? Porque eu não sofri o que aquela pessoa sofreu. Eu sou incapaz Mas não é esse Você o tá argumento, lendo o lugar de compreender- fala de forma completamente equivocada. Estamos numa mesa com 4 pessoas Não, tem muita brancas. gente Não, que não, é tá, assim. a tese Não, muita gente filosófica que é do lugar assim. de fala é certo de essa. se ler. Com certeza. Vamos dar um exemplo. Estamos numa mesa com 4 pessoas brancas. Ah, tem Se gente nós que fala que eu sou tivéssemos preto, aqui então. uma pessoa negra pra falar, eu daria prioridade a ela pra falar, se fosse a área de conhecimento dela. Nem todo negro é obrigado a saber falar sobre racismo e etc. Agora, dado que não tem nenhuma pessoa negra pra falar, eu me sinto à vontade pra ocupar esse lugar de pessoa branca que é aliada na luta antirracista. Então, vou falar, entendeu? Isso é lugar de fala, não é uma proibição. Se estamos falando aqui de machismo, eu espero que vocês ouçam a minha experiência. Porque eu imagino que vocês nunca Você tiveram sofreu ter com- medo de ser estuprado Não, claro, no ponto uma de coisa, ônibus. Mas ao mesmo tempo nós Mas sofremos eu vou machismo querer, também. Uma coisa- mas eu vou uma querer coisa- ouvir a opinião de uma- vocês pra gente construir, entendeu? Uma coisa é você escutar quem sofre com aquilo. Outra coisa é a tese do lugar de fala, que é você ser incapaz de alcançar a conclusão daquela pessoa. Porque Mas é uma aí você tá desvirtuando o debate. Eu não tô era isso que a gente desvirtuando. tava falando Não, agora. eu não tô desvirtuando. Porque, Eu não tava falando sobre porque lugar de fala, eu tava falando são- sobre são- cotas. São duas teses diferentes. Ah. Uma tese que é um dos pilares da filosofia ocidental, que é Aristóteles, que é a razão é única e é universal. Se a razão é única e universal, todo indivíduo é capaz de alcançar a verdade. Claro. Partindo dos mesmos pressupostos, as pessoas podem alcançar a mesma conclusão. A tese do lugar de fala é diferente. Ela Mas diz que a que razão... a tese falando sob disso, a cara. sua razão, interpretação. Mas, calma, mas é uma derivação disso. A Não tese é. do lugar Não de é, fala na real, é, não é, você não é. só é capaz de Cara, atingir, concluir, porra. você só é É que ele capaz tá de atingir interrompendo a a gente. verdade, você só é... Não, tava, eu tô interrompendo você. Fala aí, vamos Tá, falar. Vamos mas saber agora o eu filme. vou te Fala aí, ouvir. fala aí. Interrompido Agora por eu vou te você ouvir, nesse deixa eu podcast ouvir, fala. inteiro do que eu te interrompi. Vai, Vamos fala. lá. Estamos entrando nos menores agora. Mas o ponto é, aí a tese do lugar de fala é, o sujeito é incapaz, a razão não é única e universal, as pessoas possuem razões diferentes e essas razões diferentes derivam do sofrimento que essas pessoas passam por serem quem são. No lugar de fala, eu concordo. Tem totalmente sentido o seu argumento. Mas a gente está discutindo se políticas de cotas são úteis para a sociedade e têm um lugar ou não. O argumento da Tabata é o seguinte. A gente tem um histórico onde as pessoas de uma certa cor, que são os negros, elas foram desprivilegiadas na sociedade de uma maneira... Em todos os sentidos possíveis. De uma maneira autoritária, de uma maneira sistêmica e de uma maneira geral. A partir do momento que houve esse período na história da humanidade, obviamente que vão existir repercussões não só na questão monetária dessa população, mas na questão psicológica de toda a população em volta. E aí, se eu puder Tudo adicionar, e a gente te devolve a bola, qual é a questão do individual versus o coletivo? A gente poderia
prender todas as pessoas que cometem crimes de racismo nesse país e ainda assim as pessoas negras estariam em tremenda desvantagem? Como é que você explica o fato de que alunos negros dentro de uma mesma sala de aula de uma escola pública vão ter um desempenho menor, vão estudar menos anos, vão ter uma renda menor, mesmo que a gente faça uma equação e tire todo o fator de renda? Tem um fator que é racial, que determina que uma população vai estar mais exposta à criminalidade, à morte precoce, a doenças, a uma vida mais curta, etc. e tal. Isso é racismo estrutural. É a gente entender que a estrutura da sociedade está desenhada de tal forma para foder uma parte da população. E, gente, não é uma bolha, não estou comparando aqui dores, eu falando assim, olha, existe racismo, coloca os negros atrás na corrida. Existe machismo, coloca as mulheres atrás na corrida. Existe preconceito contra pessoas com deficiência. Não é para separar a sociedade, é para a gente poder ir reparando para as pessoas saírem do mesmo ponto de partida. E aí sim, o que conta é o talento, o que conta é o esforço. Agora, se a gente ignora essa desigualdade, esse preconceito todo e fala, vão lá e corram, é aquela figurinha clássica do peixe, do elefante, do macaco que vai lá, sobe a árvore, quem subir primeiro ganha. Calma. Mas É aí isso que que tá é o a meu sociedade. argumento da gente mas não calma, mas fazer aí você políticas... tá partindo da premissa de que eu digo que não existe racismo, que eu digo que não existe machismo, e não é essa a premissa. A minha premissa é a seguinte, não é a política pública mais eficiente, a política pública mais eficiente para atender o mais pobre é a gente inverter a pirâmide de investimento do ensino superior para o ensino básico, que é aquele que atende o mais Mas pobre. você tá com Bola pra argumento fazer isso. falacioso. Como é um argumento falacioso? Que Hoje a o política de investimento no ensino cotas não superior- aumenta. Vamos lá. Hoje o investimento... cotas não focam no Não- ensino não- básico. Eu tenho uma Hoje o proposta investimento no para ensino tirar... superior é tipo 50 mil reais por ano, enquanto o investimento no ensino básico é 3.400. Pronto, eu tenho uma proposta para isso. Isso Vou te prejudica apresentar. muito mais os negros e os mais pobres do que a existência ou não de uma política de Mas, cotas. Kim, Isso- a vamos gente tá lá. falando de um remendo em vez de tratar do problema estrutural. Vamos lá, bem Ninguém rapidão, tá bem muito rapidão. preocupado em É verdade. É muito conveniente, com todo o carinho e respeito, uma pessoa branca dizer tem políticas públicas amarelo, melhores quando... Eu tô falando de mim. Ah, tá, desculpa. Mas tudo bem, desculpa. É muito conveniente. Eu sou uma pessoa branca, gente. É muito conveniente uma pessoa branca dizer: ai, tem políticas mais importantes do que cotas, quando a porra da sua vida não depende dessa política. Quando aquela política pode ser a única política de reparação que você vai ter acesso em toda a sua vida. Então, assim, esse ranking. Quando eu apresentei o PL de conectividade, ou quando a gente estava lutando no edital do 5G lá conectar a escola, o que eu ouvi do Ministério da Educação, do excelentíssimo ministro? Mas não tem água e saneamento na escola e você está aí querendo conectar a escola. Qual foi minha resposta? Meu amigo, estou querendo tirar do orçamento secreto para levar internet, água e saneamento para a escola. Então, esse ranking de política pública não me parece o mais adequado. Você falou, não gosto de cota porque tem um problema de financiamento. Estou te dizendo, vamos manter a cota, que resolve uma parte do problema, e vamos mudar a política de financiamento. Eu não defendo que a gente financie do jeito que é hoje, eu defendo que a universidade pública seja acessível para todo mundo e quem ao longo da vida atingir uma renda alta de, sei lá, mais de 40 mil por mês, vai pagar pelo ensino superior público que fez. Por quê? O Estado pode pagar para formar enfermeiro, médico, policial, assistente social. Agora, o Estado não tem que ficar pagando para formar cirurgião plástico, que vai fazer nariz de celebridade, para formar Faria Limer, que vai para o mercado financeiro. Então, tem o modelo australiano, que eu sou apaixonada, que é melhor de financiar. Gratuito para todo mundo. Se na sua vida aquela formação te proporcionou ser rico pra caramba, devolva pro Estado e pague a sua universidade. Tá vendo? A gente está discutindo um segundo problema que você trouxe, que é o do financiamento do ensino superior. Mas esse problema não acaba com a política de cotas. Ela continua sendo válida e Muito bem, necessária. eu concordo que você inverter a pirâmide do investimento no ensino superior e no ensino básico não afeta a política de cotas. Agora, o ponto do Thomas Sowell é a política de cotas ainda assim privilegia o negro que sofre menos com a pobreza, que sofre menos com o racismo, do que aquele que realmente está na base da pirâmide, E que é porque aquele a base nunca que vai ser contemplada. Não, ainda. a gente Não, vai calma, contemplar não. com Bolsa Como que a gente Família, vai base- a a base gente da vai premissa, se a gente contemplar com partir educação dessa premissa, básica. então vamos esquecer todo mundo que é mais pobre, mais Não, miserável na mas quando a gente tá sociedade. falando de pô. faculdade, ensino superior, você não tá falando da base da base. É que o que tá fazendo a Não, gente mas calma, escolher você tá falando entre que a o base da aluno base- negro de escola você tá pública e o falando que a aluno base da negro base que da faz base trabalho faz faculdade. Que a base da escravo. base não faz hoje, mas você acha que ela nunca deve ter acesso à faculdade? Claro que não. Exatamente isso que eu tô Bom, falando. todo mundo concorda que a gente devia ter uma política de educação de base, um plano de educação de base perene. E deveria ser o foco. Eu acho que assim, que um ponto fundamental dessa discussão toda é o seguinte, e eu acho que a Tabata até deve concordar com isso. Quem pode pagar na universidade pública deve pagar mensalidade. É só que eu não acho que isso é na porta de entrada. Porque se o moleque quer fazer história para dar aula na escola pública e a família fala, não vou pagar, eu acho que tem que ser de acordo com a renda que aquele estudo te proporcionou.
e não com a renda que a sua família tem. Eu gosto. Com a renda de Essa- eu gosto acordo desse- que a profissão... Que a... Que a gente ganha só se o cara ganhar. O Estado ganha só se o É cidadão um modelo australiano e dá lucrar muito com o certo, que o antes de Estado você deu pra perguntar ele. se funciona. Aí é uma dedução do salário Mas, do cara. mas Tabata, o meu argumento contra as cotas... Mas aí o Estado vai as tábuas. monitorar qual é a renda do indivíduo depois que ele sai da faculdade para ver O se ele Estado ressarce ou não. monitora a sua renda. Todos os anos, se você não E sabia. é Eu Receita acho- Se Federal. chama vai falar imposto disso de aí. renda. Eu não preciso de nenhuma informação a mais para poder eu acho verificar meio isso. esquisito. Então acho Ai, que, Kim, pô, você quer fudeu, que o cara então, encap, mostre a eu tenho renda na hora encap. que entra e faz o vestibular, mas não pode mostrar a renda na hora que tá formado? Não, uma coisa, não, mas uma coisa Mas é quer que a você- família pague, não é quer? o período, quem pode pagar, paga, né? Um período em que você tá fazendo a faculdade. Outra coisa é, sei lá, você ter a sua renda monitorada o resto da sua vida para ver se você vai Kim, ressarcir o a faculdade Estado ou não. monitora a sua Kim, renda todo ano, que que deixa não, de viajar. claro. Você não declara imposto de renda, Claro, não? não, Eu vou claro, dizer mais, claro. o povo acessa a minha renda, porque político tem que colocar Tem o que seu imposto de declarar o renda para todo patrimônio, mundo não ver. só a renda, o patrimônio. Mas o meu ponto Privacidade é uma ilusão. Mas o meu ponto é Nesse você exigir o pagamento de mensalidade retroativa, para mim parece um negócio. Eu preciso ver como é que funciona Olha o sistema modelo da austríaco. Austrália. Eu prefiro muito mais isso do que um Australiano, aluno né? ter Mas que calma, fazer. é austríaco ou australiano? Australiano. Australiano. Pô, mas vem um cara O aqui e fala FIES assim, é ó... meio isso, né? Você fica pagando. Não, mas é com todo mundo, né? É, Calma, mas é não, bem- não tem como base. É outro problema, né? não tem- Mas, não tem- pouquinho, se vem um cara e fala assim, ó, eu vou pagar todo o seu estudo, tudo de graça, mas se você se der bem e ficar pica, eu quero que você me pague de volta. Pra outra... Como Porque, que isso é ruim? vamos lá, a gente Não, concorda mas que tem o um Estado problema, não né? consegue pagar não a é o cara que faculdade tá de pagando todo todo o seu mundo. estudo, você tá pagando também. Você acha Não, que mas o ela Estado tá deve falando pagar no que a gente pra paga todo enfermeira estudo, se né? formar ou para Não, não dá pra na pagar escola pra todo pública. mundo, a gente Não, concorda, todo mundo, né? cara, O Estado tem isso- outras prioridades. O cara que estuda na escola pública também paga imposto, né? Ai, Kim, você tá já dando umas viagens. Ó, sabe qual que é o Pelo cenário amor de Deus, ideal? que Não, viajada o é essa, cenário... Tabata? Quem estuda na escola pública não paga Você dizer imposto. que por causa disso eu vou saber qual é a renda do cara, a gente já sabe, Kim. O meu ponto é... Não, mas se- calma, que eu tava respondendo ó, o Monark, aí você tá, veio com o outro modelo questionamento. que vocês defendem tem que Sem pagar... táticas argumentativas Aluno aqui. rico paga a faculdade. E se o aluno quer fazer história para ser professor? Conheço vários casos, inclusive, Se não o tô aluno inventando. rico quer fazer história, E os pais pra falam, ser não vou professor, pagar, só vou ele pagar tem se que fizer pagar. economia. Não, ele tem que Né, criar o mas- Estado. não, mas Porque aí o problema- quando a pessoa mas existe, o problema ela não dele- Entende que hoje não, o Estado dona paga do pra ele, dinheiro né? dos pais. sim, mas aí o problema não é que o Estado paga pra ele, o mais pobre paga pra ele, né? Tem a Exatamente, educação mas superior pobre dele. paga. Aí eu tô Eu acho que independentemente propondo da renda que ele vai ter os impostos depois, da população se financiem ele é a rico, ele educação pode do pagar, professor ele e do paga já. Peraí, enfermeiro. cada um fala de uma hora, né? Porque senão eu não Quer falar entendo. primeiro? Agora cada um Vocês estão fala cortando uma aqui, vez. Pau que bate em Chico, não bate em Francisco, é uma história entendi. dessa. É, pau que Bom, bate em em Monark nossa e não bate em defesa, eu Bruno. pedi pra ele calar a boca ali no momento. Bom, agora tu vai falar, seu arrombado. Não, vai dizer, depois eu Não falo. vou mais falar nada, entendeu? Voto de silêncio. O que eu tava falando mesmo? Ó, no fundo... Então eu vou falar. Não, o que eu tava falando é o seguinte, se o, Não, aluno, fala, fala. o filho de uma família rica, que pagava a escola particular e tal, aí o cara passou no vestibular, aí o cara quer fazer história, não tem problema nenhum ele fazer história, mas se ele é rico, ele paga. Eu não acho que tem, ai. que fazer com assim... Porque, de um fato, rico, o aluno um- de 17 anos tem muita... Vamos supor, um rico... A família dele pode É, pagar. uma família de rico que faz história, vamos supor, né? Ele não paga, aí depois, se ele tiver uma renda que ele deva pagar ou não, aí o Estado decide se ele paga ou não. Bom, Esse se ele é esse- filho de rico, ele vai ter oportunidade. Esse é um ponto. Aí o outro ponto é, vamos supor que um cara de uma família pobre consegue entrar numa universidade pública e tal, e faz lá o curso de medicina e vira cirurgião plástico, e ele ganha uma boa renda. Esse cara, independentemente do valor que eles vão pagar, esse cara vai pagar um valor e o cara da família rica não vai? Eu acho meio Que eu esquisito. tô comparando, assim, me parece que você não é autoritário o suficiente pra achar que eu tenho que olhar pro monarca e ver quanto que a mãe dele e o pai dele estão fazendo, né? Acho que eu tenho que tratar ele como indivíduo. O que eu tô propondo mas isso é não é ser que o autoritário, isso é um Estado recorte trate de as política pessoas pública como por renda. indivíduos. Mas a renda é familiar, não pode ser familiar, tem que ser Não é individual. Kim, porque a Receita Porque não eu- trata porque- a renda dessa o forma. Caralho, se eu sou Monark, filho se de eu pai fizer- rico, não necessariamente eu tenho acesso à fortuna dele. Se eu fizer uma política pública para universitário baseado no patrimônio do CPF do universitário, Ao eu não faço longo- política pública baseada em Ai, renda. Kim, você tá distorcendo o que eu falei. O que eu falei é, se ao Bom, longo Não, da calma, eu vida... tô respondendo Monarca. Isso é verdade.
Isso é verdade. No sentido que você puser uma regra que você tem que comprovar renda baixa, qualquer filho de milionário pode comprovar Mas isso. no meu sistema não tem que provar, o sistema dele que tem que provar. No sistema que ele está propondo de financiamento, se sua família é rica, você tem que pagar para acessar uma Na verdade USP. é que você tinha que ter faculdade pública pra todo mundo que quisesse, Mas a foda-se, gente né? não tem dinheiro para É, isso, mas o Monark, problema- sinto Tem. muito. Não, tá Mas na o mão problema de é que outras hoje coisas. você tem... Não tem nenhum hoje, país que teoricamente, consegue financiar a E faculdade para Singapura? todo mundo. Hoje, teoricamente, formalmente, você tem a enfim, faculdade eu pública não para todo sei mundo se- que quiser. Só que na prática, materialmente, entra o mais rico. Vamos lá. Seja o mais rico da Não da tem, escola. Kim, Seja o mais não tem rico da dinheiro. escola. Calma, não tô falando pagar pra todo mundo, Tabata. Eu tô concordando com você e você tá me batendo, calma. Eu tô te batendo. Calma, Tabata. Você tá no ímpeto de discordar de mim, calma. Não, que eu tô. Não, que eu tô Você tá colocando. falando umas besteiras. Não, calma. O que eu tô colocando é. Hoje, formalmente, é o que o Monark está defendendo. Formalmente, né, na lei. Né, todo mundo pode ter acesso. Mas na prática, materialmente, tem. Seja na escola particular, o cara que pagou a escola particular e tem acesso à universidade. Seja na escola pública, o cara que teve a oportunidade de estudar numa escola pública excepcional, que teve uma oportunidade maior do que os outros que estudaram numa escola pública comum. Eu acho que essa é a discussão. E no o fim das- ponto... Não, bem rápido. Assim, nenhum país do mundo conseguiu resolver a questão do ensino superior, porque é muito caro mesmo. Nos Estados Unidos, os jovens estão super endividados, porque o Estado não paga, não oferece de graça, a pessoa se fode e não consegue pagar. Tipo, a gente vê os relatos. E aí, eu conheço duas propostas. Uma proposta é, o Estado paga para a elite, que é o que acontece hoje, mudando com a questão das cotas. Uma segunda proposta é, só entra de graça quem tem família pobre. Se a família for rica, foda-se, você não depende da sua família pagar. E o que eu estou propondo é, vamos então analisar de acordo com o que aquela universidade gerou para você ao longo da sua vida. Me parece que é um sistema justo. Eu realmente acho que, já que tem que fazer escolha, não dá para ser gratuito para todo mundo, que as pessoas que vão fazer um serviço para a sociedade, o médico, o professor, o engenheiro do SUS, do sistema público de educação, a gente vai pagar para eles estudarem, porque o retorno é muito alto. Agora, aquela pessoa que faz uma carreira, que o retorno para a sociedade não é tão alto, mas que ela ganha muito dinheiro, eu acho que tá tudo bem ela pagar pela educação que ela recebeu. Eu acho que isso é mais justo do que ser só um recorte de renda da sua família no momento que você entra na faculdade. Mas é só uma proposta para o debate. Por isso que eu acho que, tipo, a cota não tinha que ser 50%. Quanto que é a cota hoje em dia do corpo total? Depende da universidade. Depende da universidade. Na então USP, no caso. Eu Você não sabe? sei o valor. Não sei da Mas Mas eu a acho gente que- pode pesquisar. Bom, de qualquer forma, eu acho que a cota tinha que ser 100%. Numa escola pública não podia estar estudando nenhum ricaço. Nenhum filho de ricaço que tenha a oportunidade de ser filho de ricaço. Você, filho de rico... Afinal, existem universidades privadas. Exato. Seu filho de rico, mano, o Estado não tinha que dar porra nenhuma pra você. Você já é filho de um milionário, alguém assim. Foda-se você. Você Mas já sabe tem qual toda a vai ser o estrutura. argumento de volta? Eu tô aqui pagando imposto e meu filho não pode participar desse processo. Tu não tá pagando imposto, tu tá devolvendo pra sociedade the shoulders Mas of então giants. vamos implementar a minha proposta. Nossa senhora, mas você... Tá vendo? Você acha que só você fala difícil. Nossa, da última vez você tava muito mais pra Ayn Rand do que pra Stalin. Agora... Ah, entendi. É que ele cortou o cabelo. Agora tá. Pois você... é, vivi pra ver o Monark defendendo cotas. Não, olha. eu não tô defendendo- Não só cotas. Não, você tá defendendo sim, você continua Você ainda viveu tá pra ver o As Monark cotas eu defendendo defendo, mas imposto. eu sou contra a É, cota viado. racial. Cota racial eu sou contra. Charles, Eu acho o que mundo nenhuma- não é mais o mesmo. Nenhuma política de Estado pode falar você é de uma cor diferente, portanto você é de uma raça diferente. Mas, Monark, portanto não você tem que vamos ter uma nos política iludir. pública Por diferente. que que a Enquanto maioria você Todas das as briga políticas com a públicas, Tabata na minha sobre opinião, cota racial, eu vou ao O banheiro, Estado onde é faz banheiro? isso, Monark. O Estado faz isso quando Mas é um erro quando o ele faz jovem isso. negro é o alvo da polícia. E é um erro, não é? O Estado faz isso quando tá no cárcere. E é um erro. A gente vai ignorar isso ou vai reparar isso? A gente pode reparar isso de uma forma melhor, na minha Como é opinião. que você propõe que a gente repare, então? Primeiro que eu acho que a gente fica focando em dar doce de consolação para as pessoas. A cota é um doce de consolação no sistema público, na minha opinião, entendeu? Não é alguma coisa que realmente vai mudar a estrutura da nossa sociedade. Mas você acha que a cota faz algum mal à nossa sociedade? Não, eu acho que o maior mal, se ela for racial, é porque ela causa a maior divisão de raças entre as nossas pessoas. Vai ter a pessoa branca que vai se sentir desfavorecida porque achou que era um negócio racial e isso causa, numa pessoa Mas que é mais será que ignorante, os alunos um preconceito tremendo. Serem Reforça o atendidos... preconceito.
Eu acho que não. Eu acho que... Não sei nem se esse efeito que você falou acontece. Não sei se é uma coisa Eu que acho que consegue acontece, medir. eu já vi pessoas que falaram isso Mas pra mim. sabe o que eu entendeu? sei que reduz muito a divisão de classe? A gente formar um médico negro e a molecada negra da periferia ser atendido por ele. Porque no SUS eu nunca vi um médico negro. Eu concordo com isso, mas é que a solução não era realmente a gente ter cotas raciais. Era ter todo mundo tendo educação. Eu sei, Tipo, Monarca, a é partir meu do sonho, momento que mas a gente não consegue Mas fazer a partir isso do hoje. momento que a gente separa por raça, a gente valida que existe uma raça. Porque E eu acho que existe isso é- uma raça Mas e não essa existe raça de é usada verdade. pra discriminar. Mas não existe. E o problema foi que a gente criou essa ideia de raça. A verdade é que o cara preto e o cara branco, eles são humanos. Não existe uma raça. Concordo. É todo mundo igual. Talento é distribuído sem olhar pra cor, esforço, Exato, honestidade. exatamente. Mas Não a existe gente raça de fingir que verdade, não não tem existe. raça é muito conveniente pro racismo. Eu acho que o racismo adora que tenha raças. O racismo adora que ele possa falar, olha, tá vendo? Você tá se fudendo, não tá pegando faculdade porque existe uma guerra racial e os negros estão ganhando ao ponto de conseguiram mudar o sistema para eles serem favorecidos. Eu não acho que seja isso. Mas eu acho que esse argumento convence um cara que já é ignorante e tá a um passo de ser racista, entendeu? Mas Ao mesmo tempo que a gente sabe tô que tem um racismo estrutural. Se eu tenho que escolher entre o cara ignorante, semi-racista que você mencionou, ficando frustrado, e o cara negro da periferia se tornando médico, eu fico com esse. Só que ao mesmo tempo, o cara que fica frustrado é a maioria dos semi-racistas e ignorantes, e a pessoa que é beneficiada é uma minoria, porque a gente tem Aí poucas você não vagas tem na números escola pra pública. falar isso, né? A gente não Não, mediu a gente quanto tem a lógica tá- pra falar isso, porque a gente tem uma limitação na quantidade de vagas de escola pública. E ela com certeza não abrange a total da nossa população negra que precisava ou queria fazer um ensino superior de qualidade. Então, obviamente, a gente vai ter pessoas representadas por essa cota que são uma minoria comparada às pessoas que não são representadas. É que vocês estão tratando a cota como se fosse a única proposta de quem é antirracista, seja pessoas negras ou aliadas. Para mim é só uma coisinha desse tamanho que, dado que a gente conquistou, eu não vou abrir mão. Mas a gente precisa de políticas muito mais amplas. É que, tipo, é só pôr uma Eu não- pintura bonita em Só todo o tom- racismo que existe. Só vamos as tomar cotas, cuidado entendeu? para não tratar essa como uma panaceia, Mas não a é. pílula mágica, Ah, que se tá, não com funcionar certeza. deu tudo errado. Tô dizendo, isso aqui, gente, tá dando certo, ó. Então vamos proteger e vamos lutar por tudo isso daqui. Mudanças nas políticas de segurança, mudança nas políticas de educação, mudança nas políticas de saúde, para ir somando os pedacinhos e a gente combatendo o racismo. A gente tem que tomar muito cuidado de achar que se a gente ignorar o racismo, ele vai desaparecer, ele vai se aprofundar. Foi isso que aconteceu nos últimos anos. Ah, eu concordo. Eu E discordo. acho- Eu não acho que o racismo se con- aprofundou, não. A gente tá melhorando muito nesse quesito, na minha opinião. O quê? A gente tá cada vez Não, tô construindo dizendo uma que cidade menos racista. Fingir que o problema não existe, a gente É fortalece um o erro, problema. é um erro, é. Então, não, mas nesse assim, ponto eu concordo. realmente acho que racismo e machismo diminuíram ao longo dos últimos anos. Mulher não podia votar, negro, já a gente teve uma coisa bizarra como escravidão. Mas é muito lento o ritmo, muito lento mesmo.